Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem, e talvez você já tenha visto essa imagem. Uma formação rochosa bastante peculiar, bastante misteriosa, que aparece em meio ao deserto, no Egito, numa região chamada Crystal Mountain, ou Montanha de Cristal, formada de cristais de calcita e cristais de barita. Bom, chama atenção pelo formato intrigante, como se fosse um grande fóssil de um enorme dragão, cujos restos repousam sobre as areias do deserto. Nem preciso dizer que isso não é oficial, mas é uma imagem, no mínimo, intrigante. Essa é uma região muito interessante do Egito, na verdade. Se nós fôssemos levar a mitologia mais a sério, enquanto humanidade, nós poderíamos alçar alguns voos à nossa imaginação e detectar que naquele local, há muito tempo atrás, pode ter acontecido uma grande batalha. Mas não uma batalha humana, entre homens utilizando espadas, escudos e carruagens, mas sim uma batalha entre aqueles a quem os antigos chamavam de os deuses. Hoje vamos fazer uma viagem, e antes de chegar no nosso misterioso dragão de pedra, vamos dar uma passada no White Desert, um deserto completamente branco, com formas muito interessantes e que virou um parque nacional no Egito, com formações rochosas bizarras, algumas parecendo animais, cogumelos, árvores. O deserto branco é um local de falésias, dunas e grandes formações rochosas de giz branco, criadas, segundo os geólogos, pela ação de erosão do vento e da areia. Essa forma aqui, que parece um falcão ou águia, que lembra uma escultura, enfim, assim como muitas outras, não passam de formação natural, é claro, como sempre. Mas vamos um pouquinho mais a nordeste, a apenas 44 quilômetros dali, finalmente na Crystal Mountain, a Montanha de Cristal, onde está o nosso enorme dragão de pedra, se é que podemos chamar assim. Vamos até lá e dar uma examinada um pouquinho melhor nesse local repleto de cristais. Arcos e dobras sugestivas ajudam a dar asas à imaginação. E realmente parece que algo catastrófico aconteceu aqui há milhares de anos atrás. Essa é uma outra formação. Todo o trecho entre a Montanha de Cristal e o Deserto Branco tem formações como essa. E nesses casos, eu creio que as imagens falam por si mesmas. E qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários, porque isso ajuda o YouTube a engajar o nosso vídeo. A Montanha de Cristal recebe este nome porque ela é feita inteiramente de grãos de cristal naturais e coloridos. Esta não é apenas uma das montanhas mais ricas e raras do Egito, mas de todo o mundo, pois é uma montanha integrada de minérios de cristal dispersos e diferentes. São mais de uma dezena de tipos de cristais combinados entre si para formar essa enorme montanha. E para deixar a história ainda mais interessante, há indícios antigos de que a área se formou após o impacto de um grande meteorito na Terra, que gerou temperaturas altíssimas que levaram ao derretimento das rochas, que se transformaram em pedaços de cristais preciosos. Ora, que interessante, não é mesmo? E o mais curioso é quando nos deparamos com o que parece ser um verdadeiro cemitério de dragões caídos, com formações que muito lembram as antigas criaturas mitológicas, só que na forma de rocha, ou fossilizadas, quem sabe. É certo que talvez nunca vejamos uma tese como essa ser confirmada pelos meios acadêmicos. Porém, a informação de que um meteoro teria atingido esses locais realmente torna a pesquisa muito mais interessante, porque corrobora que algo que veio do céu pode ter deixado as coisas dessa forma. Essa rocha, por exemplo,
acho que nem precisa dizer. Essas outras parecem ter sido derretidas. E aqui temos um olho de cristal ou algo do tipo. Aqui, cristais em um aspecto colunar, similar a vértebras, por exemplo. Temos também esta cavidade cristalizada em meio à rocha, esta outra formação que parecem seres unicelulares cristalizados, ou essa, mais uma pedra derretida. O arco que se forma em meio às formas draconianas, resíduo de ferro com cristais e mais cristais de vários tipos e formas diferentes, que vão dando forma à montanha dos cristais, com diferentes cores, graus de dureza e tamanhos. E a apenas alguns quilômetros dali, como se não bastasse, você vai encontrar uma outra descoberta interessante, o Black Desert, o Deserto Negro, que traz ainda mais evidências de que algum dia fogo caiu do céu. São diversas formações montanhosas, pequenos morros, que são assim, pretos como carvão. Parece realmente que algum dia alguma coisa queimou esse local, deixando apenas vestígios, similares àqueles que vemos no interior de uma churrasqueira. Mas comenta aí qual das 3 formações você achou mais interessante. A enorme carcaça fossilizada do dragão do Egito, vamos chamar assim, apenas como um apelido. O Deserto Branco ou o Deserto Negro. Não esquece de comentar, que isso é muito importante para engajar o canal, deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem, ativando o sino para receber todas as notificações. E se você acha que esse é um assunto digno de ser estudado mais a fundo, então presta atenção. Sabe aquelas coisas que nós mostramos aqui no Além da Nuvem, mas que por uma razão de preservação nós não falamos em detalhes, aquelas coisas que nós não falamos abertamente, apenas levantamos algumas hipóteses? Bom, é dessas hipóteses e mais a fundo que nós vamos falar nesse curso. A outra história do mundo vai no mais profundo da história oculta e da arqueologia proibida. A outra história do mundo, aquela que foi soterrada debaixo de uma montanha de ilusões. Tudo em aulas editadas, didáticas e muito dinâmicas. Comigo, Márcio Pichel. Tópicos que serão abordados e discutidos: Deus, mitos e deuses, a saga dos Elohim, pré-criação do mundo, titãs, gigantes e Nephilim, a mitologia comprovada com evidências, mud fósseis, fósseis de lama e pedra, Mud Flood, cidades perdidas, soterradas embaixo de lama e terra, Anunnakis e arqueoastronomia, Hiperbórea, o continente perdido, a Grande Tartária, bestas, homens e deuses, a origem mágica das criaturas mitológicas, o dilúvio na tradição de todos os povos, Atlântida, Suméria, Babilônia e Egito, os hebreus, as guerras dos ancestrais, gregos e seus mitos, Monte Meru, Tibete e o Monte Kailash, segredos guardados no interior das montanhas, guerreiras amazonas, Troia e fenícios, Amerogaia, o verdadeiro início da América, maias, incas, astecas, profecias e mundo subterrâneo, a divisão dos éons e a era cristã, o rei Arthur, um legado hiperbóreo, celtas, templários e os cavaleiros do passado, monarquias e repúblicas, enfim, o grande acobertamento da história oficial. A outra história do mundo. institutolicentia.com